Olá, um abençoado momento a todos. Pelo assunto, não tem muito o que comemorar, nem, na verdade, nada para se comemorar, nada para celebrar. Apenas no final, espero poder ter ajudado nesse momento muito difícil para muita gente. Eu, quando tinha meus 12, 13 anos de idade, eu estudava numa escola lá em Maceió chamada Cônego Machado, no bairro do Farol. E naquela época nós tínhamos uma boa parte da mesma turma, que quando passava de ano, todos iam para a mesma sala. Os mais antigos sabem do que estou falando. E eu tinha um amigo, vários amigos. A questão é que um dia, um amigo meu da sala, o que eu vou falar, tudo está dentro de uma sala de aula, que a gente se conhecia já há mais de 4 anos. Tinha um menino chamado Marquinhos, pouco abusado. Nós tínhamos tudo na mesma idade, 12, 13 anos. E um dia o Marquinhos mexeu com a irmã do Gessino. E esse Gessino não gostou do que aconteceu, porque a irmã dele chegou chorando na sala de aula que no intervalo o Marquinhos tinha mexido com ela. Eu confesso para vocês que na minha memória, em relação à minha adolescência, eu vi duas brigas muito violentas. E uma delas foi essa, que na verdade não chegou a ser uma briga. Esse Gersino pegou o Marquinhos no pátio da escola. Gente, mas ele bateu tanto no Marquinhos que a escola parou. O Marquinhos tentava se defender e não conseguia. E todos tínhamos a mesma faixa etária de idade. E eu me lembro que o Gersino só dizia assim: não mexa com a minha irmã. Mas, gente, foi pancada na cabeça, foi chute, foi soco. Ele batia como gente grande no Marquinhos. E ele só dizia assim: você mexeu com a minha irmã. Éramos todos amigos. Inclusive no time, um dos times que nós tínhamos de futsal na época, nós jogávamos juntos. Eu, Marquinhos, Gessino, o Walter e o Vinícius. Nós jogávamos juntos. Mas o ter mexido com a irmã dele dentro da escola tirou ele do sério. Você mexeu com a minha irmã. Já são 23 horas e 42 minutos de quarta-feira, então já estamos virando o dia para a quinta. Eu estou fazendo esse vídeo porque hoje deu um número de 4 pessoas que falaram comigo que vão tirar seus filhos da escola. Vão tirar, estão assustados. E 2 estão em dúvida. Então são 6. Por causa de mais uma tragédia na escola e, consequentemente, depois dessa tragédia, outras tragédias que estão acontecendo nas escolas.
Bom, eu tenho 4 netos que estão ainda na escola. 4 netos pequenos. Eu fico imaginando aquelas 4 mães que perderam seus filhos. Segundo o relato, os 4 eram filhos únicos. Imagine a dor de cada mãe e de cada pai que perderam seu único filho, cada um. As 4 crianças, segundo o relato, todos eram filhos únicos. E aquilo causa uma tragédia coletiva, um trauma coletivo. Traz um transtorno social muito grande, porque traz trauma na professora, traz trauma na escola, traz trauma nos outros pais, nos pais que foram vítimas, que perderam seus filhos, para as crianças que terão que retornar a estudar. Observe que uma tragédia dessa é uma tragédia de uma amplitude social. Porque até então, a preocupação com nossos filhos nas escolas e netos era uma preocupação relacionada ao bullying, relacionado a abuso sexual. Só que os dois, tanto o bullying quanto o abuso sexual, mesmo sabendo que poderíamos correr risco com as crianças nossas, uma das coisas que alivia a dor é a resposta que consegue se dar para aquele que nos trouxe o prejuízo. Então, o enfrentar quem abusou da criança, o enfrentar quem trouxe o bullying para a criança, isso alivia um pouco a dor. Não resolve, mas alivia. O poder se vingar de quem trouxe esse dano para o filho ou para o neto, ou para um parente, né? Ou qualquer parente que se ache, que entenda que deva correr atrás desse prejuízo. Agora, imagina uma morte. Como se mataram meu filho dentro da escola e eu não consigo responder a não ser agora sepultá-lo porque a polícia já pegou a pessoa que matou meu filho. Bom, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, até anotei algumas coisas aqui para não me perder. Eu tinha muito medo, eu tenho 3 filhos, eu tinha muito medo e preocupação até em meus filhos passarem fim de semana na casa de meus parentes, de alguns parentes. Verdade. A gente não permitia ir na casa de alguns parentes por causa do problema que ia trazer. Com certeza muita gente que está me ouvindo também é assim. Tem preocupação, cuidado com deixar seus filhos passar alguns dias na casa de parentes. Agora, imagine um pai, uma mãe, aonde o único lugar que ele acha em que seu filho está bem e seguro fora da casa dele é a escola, aonde o pai consegue trabalhar e a mãe consegue trabalhar e saber que o seu filho não está em casa, está em nenhuma escola e que lá é seguro, que lá ele será educado, guardado, e você leva ele para a escola e depois vai buscá-lo no necrotério e levá-lo para o cemitério. Imagine o tamanho dessa dor. Existe, segundo alguns estudiosos, que existem datas após episódios como esse que elas vão sendo esquecidas aos poucos. Por exemplo, tudo no mínimo 1 ano após o episódio. Por exemplo, esses pais sofrerão
no Dia das Crianças desse ano. Essas mães sofrerão daqui a pouco. O mês que vem é o Dia das Mães. Como é que você vai comemorar o Dia das Mães se é o único filho que você tinha, mataram ele numa escola? Então você tem o sofrimento do Dia das Mães, você tem o sofrimento ainda esse ano do Dia das Crianças, você tem o sofrimento do Dia dos Pais. Como é que você vai comemorar o Dia dos Pais se você não tem pai? Aí tem o Natal, você não pode comemorar porque você não tem filho. Aí tem a virada do ano, onde você vai ficar com aquilo na cabeça. Faz um ano que meu filho morreu. Então só daqui um ano é que as coisas vão começar a aliviar, porque a dor não se alivia tão fácil. Então, em função dessas conversas que tive com essas 6 pessoas, 4 já tiraram seus filhos da escola e 2 estão preocupados. Por isso que estou fazendo esse vídeo, já disse isso. Vai estar aí na descrição embaixo, em anexo. Eu tive um professor, na época da faculdade. Isso é uma ajuda pequena que eu posso fazer para vocês, porque eu não tenho outra coisa a não ser dar o mínimo do que posso. Eu tive um professor na faculdade chamado Dr. Alain Pierrat. Ele é um francês. Quando eu fazia faculdade na Escola Superior de Teologia Evangélica, aqui na Santa Cruz de São Paulo, perto do metrô Santa Cruz. E ele, em uma semana, de segunda a sábado, segunda a sexta, 2 horas por dia, direto, intervalo apenas de um lanche, e no sábado, das 8 da manhã até ao meio-dia, apenas com intervalo de um lanche. Ele passou essa semana inteira falando apenas, ensinando sobre a oração. Foi algo assim arrebatador, só para vocês terem uma ideia, isso faz mais de 20 anos e eu tenho todo o material guardado aqui, que na época era em VHS, já transformei em DVD, está guardado, e alguns que são em texto estão comigo. E uma das orações que ele ensinou, a oração poderosa, chamada oração escrita. Ele ensinou biblicamente o poder de uma oração escrita. Então, o que eu posso fazer para vocês é o seguinte. Abaixo desse vídeo, vocês podem Ctrl+C, Ctrl+V, imprimir, compartilhar com alguém e que você faça essa oração. Eu estou enviando uma oração com base no Salmo 139, que é uma oração poderosa que eu aprendi na época e espero poder lhe ajudar. É uma oração onde ensina como levar nossos cuidados a Deus como Pai. Então, o Salmo 139 está dividido em 7 blocos nessa oração, e eu espero lhe ajudar, lhe dizendo, faça essa oração sempre, do jeito que está escrito. Você só vai imprimir e orar lendo. Simples assim. Você vai só imprimir e orar lendo. Mais nada. E ore profetizando, ore no Espírito, lendo, profetizando para o seu filho, seus filhos. Eu quero aqui agradecer de forma muito especial a Igreja Videira em Goiânia, não sei as outras no Brasil, mas pelo menos lá, é uma das igrejas que, pelo que eu conheço, evidente que deve ter outras que fazem um bom trabalho, mas para a criança o trabalho que essa igreja faz é um trabalho assim exemplar. Igreja Videira em Goiânia, pastoreada pelo pastor Aloísio, e uma equipe de pastores. A minha neta, ela teve o primeiro retiro espiritual nesse final de semana passado, passou um fim de semana numa chácara, e lá ela recebeu um mover de Deus na vida com as outras crianças, voltou e ela participou da primeira ceia na igreja, foi algo muito lindo. Então agradeço a Igreja Videira, e é um prazer, meus filhos, poder estar levando os netos tudo para a igreja. Com base nisso, você que é evangélico, você que é pastor, que está assistindo isso, deixa eu contar um fato para você, está nas redes sociais ainda.
Eu preguei, inclusive, nessa igreja, há muitos anos atrás, Assembleia de Deus em Maringá. Essa igreja está aqui anotado, embora eu preguei depois. Eu fiquei sabendo quando eu estava pregando nessa igreja. Em 2007, bom, vocês procuram aí na rede social, que está aí. Essa igreja é uma igreja muito grande. Eu preguei lá 2 vezes e uma reunião de obreiro. Uma terça, um domingo, uma reunião de obreiros. Aconteceu um fato nessa igreja, e presta atenção, depois desse fato, essa igreja nunca mais foi a mesma, tá? É uma igreja sede, é uma igreja grande. Se você quiser, pega o carro, o avião e vá lá, procure que denominação que é. É Assembleia de Deus, mas de qual ministério, procure saber. Ela nunca mais foi a mesma depois deste episódio. O pai é músico da igreja, era músico, a mãe estava dentro da igreja e as crianças estavam brincando no estacionamento da igreja. Um cara entrou, pegou a criança, levou embora, sumiu com a criança, estrupou, violentou, ele roubou a criança do estacionamento da igreja, ninguém viu. E foi uma procura muito grande. Depois, quando acharam a criança já queimada no meio do mato, numa área rural próximo da igreja. Então, você que é pastor, você que é evangélico, cuidado com as crianças dentro da sua igreja, para não ficarem soltas, para não ficarem abandonadas. E desde já, muito obrigado. Então, embaixo, eu vou te dar duas ajudas. Uma é a oração do Salmo 139 e outra sobre homeschool. É uma alternativa muito boa. Estive conversando hoje com várias pessoas que são da área, pós-graduado em educação, diretores de escola, pessoas entendidas no assunto, e tem uma orientação sobre o homeschool. Inclusive, vou mandar o link também aí embaixo, que uma família em Maringá conseguiu, na justiça, o direito do seu filho fazer o homeschool. Então, muito obrigado, Deus te abençoe. A minha oração é essa, é poder compartilhar a instrução. Deus te abençoe, esteja orando por essas famílias, continue orando por essas famílias que perderam seus filhos. Dia das Mães está chegando aí, a dor vai aumentar e, acima de tudo, não perca a esperança de que os seus filhos precisam estar ainda na escola. Pastores, igrejas, instituições e escolas, muito cuidado e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo privilégio de permitir eu mais uma vez poder lhe ajudar com esse conteúdo. Então aí embaixo tem algumas instruções e pratique a oração escrita. Muito obrigado, Deus abençoe.